Olá, gente, boa tarde. Nós vamos começar agora a nossa 10ª aula de Cálculo 3. Hoje nós vamos fazer a segunda parte da teoria das funções reais a valores vetoriais. Nessa aula nós vamos trabalhar o conceito de limites, vamos trazer aqui algumas propriedades envolvendo esse conceito de limites. Nós vamos trazer também exemplos para ilustrar todos os resultados que serão trabalhados hoje. Então nós temos aqui a nossa aula de número 10. Hoje nós vamos fazer a segunda parte da teoria das funções reais a valores vetoriais. Então, gente, nós vamos começar aqui definindo aqui o que seria o limite, né, de uma função real a valores vetoriais em R2. E depois, de um modo bem natural, nós vamos estender essa definição para a função real a valores vetoriais em R3. Então vamos considerar para isso, gente, inicialmente essa classe de funções aqui. Então a função f definida em um subconjunto da reta. Esse subconjunto I aqui, ele tanto pode ser um intervalo ou uma reunião de intervalos, tá? E a função f, ela toma valores em R2, ok? Então quando é que a gente diz que o limite de f de t é L quando t tende a t0? Informalmente, isso significa dizer o seguinte: significa dizer que é possível nós tomarmos f de t arbitrariamente próximo de L, sempre que t estiver suficientemente próximo de t0. E quando isso ocorre, nós denotamos dessa forma aqui, que é a forma convencional, a forma tradicional, que a gente já vem utilizando desde o cálculo 1, né? Quando a gente trabalhava lá com as funções da reta na reta. A simbologia é exatamente a mesma. Apenas aqui a gente tem que ter o cuidado de entender que o f de t agora, por conta dessa classe de funções, o f de t é um ponto de R2. Então esse L aqui, ele é um ponto de R2. Portanto, nós podemos vê-lo como um par ordenado. Ok? Agora, o que significa, né, formalmente falando, esse limite aqui? Porque, como já comentamos em aulas anteriores, esse conceito informal de limite, ele geralmente é dado apenas para facilitar o entendimento do que significa f de t converge para L sempre que t se aproxima de t0. Mas na prática, quando a gente quer provar as propriedades envolvendo limites dessas funções, é necessário uma formalização maior desse conceito, tendo em vista que essa frase f de t é arbitrariamente próximo de L sempre que t estiver suficientemente próximo de t0, essa frase ela é imprecisa. Então a gente precisa aqui formalizar esse conceito para que a gente consiga demonstrar aqui algumas propriedades. E da mesma forma como ocorria lá no caso das funções da reta na reta, quando a gente escreve esse limite, significa dizer que esses f de t's aqui, eles se aproximam desse L, sempre que esse t se aproxima de t0, mas esse t não pode ser o t0. Nós podemos tomar t tão próximo de t0 quanto se queira, mas ele não pode assumir o valor t0. Tá? Em algumas situações, né, ele pode até assumir o valor de t0, mas na definição geral, não. Agora, o que significa dizer que esse limite ocorre formalmente? Como é que a gente pode definir formalmente esse limite? E aí, gente, a gente vai ter que, novamente, utilizar a definição via epsilon e delta, que é o que eu coloquei aqui em 0.1. Então, dizer que esse limite ocorre, o que significa dizer que podemos tomar f de t arbitrariamente próximo de L, sempre que t estiver suficientemente próximo de t0, isso, formalmente falando, significa o seguinte: dado um epsilon maior do que zero qualquer, sempre será possível exibir um delta maior do que zero, de tal forma que, ocorrendo essa desigualdade, essa aqui também ocorre. Ou, em outras palavras, a gente pode dizer o seguinte: dado o epsilon maior do que zero, sempre vai ser possível exibir um delta maior do que zero, tal que isso aqui vai ocorrer, essa desigualdade vai ocorrer, sempre que essa desigualdade ocorrer. Ok? Então, esse epsilon aqui, ele está formalizando essa frase de f de t arbitrariamente próximo de L, tendo em vista aqui que nós estamos estimando, por meio do epsilon,
a distância de f de t para L. E o delta que aqui aparece, ele está estimando a distância de t para t0. Ou seja, nós estamos com esse delta formalizando essa frase, né, quando t estiver suficientemente próximo de t0. Aqui nessas observações eu vou fazer um comentário geométrico acerca dessa equivalência, para que a gente possa entendê-la até melhor. Tá? Agora, para que a gente possa apresentar essa definição por meio de gráficos, a gente precisa fazer algumas considerações. Então, vamos entrar aqui nessas observações 1 e vamos fazer aqui alguns comentários. Então, o primeiro comentário que eu faço aqui é o seguinte. Nós vamos assumir que a nossa função real a valor vetorial em R2 é definida dessa forma e que o L é o par ordenado de R2 definido dessa forma. Okay? Então, a primeira coisa que eu estou colocando aqui nesse comentário 2 é o que significa a norma de f de t menos L. Então, gente, por definição, essa norma aqui, tá? Essa igualdade aqui, eu apenas estou trocando o f de t, tá? Por este par ordenado, também estou substituindo o L por esse par ordenado, foi o que eu coloquei aqui. E aqui eu utilizei aquela operação usual, né, de adição, aqui obviamente considerando menos L1, menos L2, para trocar essa diferença aqui desse par por esse par ordenado aqui, ok? E aí, ó, vamos entender que f1 de t é um número real, L1 é um número real, f2 de t é um número real, L2 é um número real, ok? Então, como é que a gente calcula a distância lá no plano, por exemplo, desse ponto para esse ponto? É essa igualdade aqui, tá? É essa fórmula aqui, chamada fórmula da distância euclidiana, ok? Então, vamos olhar bem para esta igualdade que nós vamos usá-la daqui a pouco, ok? E essa norma aqui, ela representa exatamente a distância do ponto f de t até o ponto L em R2, ok? Um terceiro comentário que eu faria aqui, muito interessante, é o seguinte. É que escrever essa desigualdade é equivalente a afirmar que esse f de t, certo, pertence à bola aberta centrada no ponto L de raio epsilon. E como é que a gente chega a enxergar essa equivalência? Essa equivalência aqui, ela é entendida facilmente desde que a gente assuma essa igualdade e que a gente consiga relembrar aí, né, o conceito de bola aberta centrado no ponto L raio epsilon. Tá? Então foi por isso que eu coloquei aqui essa igualdade 0.2, para também a gente entender com maior facilidade essa equivalência. Então vamos ver o seguinte, então, assumindo isso aqui como verdade, vamos chegar aqui que f de t pertence à bola aberta centrada em L raio epsilon. Bem simples, ó. Se nós considerarmos essa desigualdade, tá, por conta dessa igualdade aqui acima, então escrever que essa norma é menor do que epsilon, isso é equivalente a escrever que essa raiz quadrada é menor do que epsilon, por conta da igualdade. Ok? Agora, o que significa essa raiz quadrada ser menor do que epsilon? Se nós usarmos a definição de bola aberta, isso significa exatamente isso aqui. Porque vamos notar aqui o seguinte, olha, quem é a bola aberta centrada em L de raio epsilon? Ok? É o conjunto de pontos x, y em R2 que satisfazem a essa desigualdade. E o que é que representa essa desigualdade? Ó, se nós trocarmos essa desigualdade por uma igualdade e elevarmos ao quadrado, o que nós vamos obter é a equação da circunferência, né, centrado em L1, L2, né, o ponto de coordenadas L1, L2 e raio epsilon. Ok? Então, veja bem, gente, se nós trocarmos agora esse par xy por f1 de t, f2 de t, que são as coordenadas de f de t, então essa desigualdade é exatamente essa desigualdade. Então, quando ocorrer essa desigualdade, vai ocorrer que essa raiz quadrada é menor do que epsilon, mas se nós olharmos aqui para essa definição, ao substituir o x por f1 de t e o y por f2 de t, nós estamos dizendo que f1 de t e f2 de t pertencem a esse conjunto, que é denotado pela bola aberta de centro L raio epsilon, que é o que nós temos aqui. E essa equivalência vai ser importante, gente, para a gente entender agora essa definição 0.1, certo? Agora, essa definição escrita de um modo geométrico. Vamos entender agora melhor essa equivalência nesse quarto comentário que eu coloquei aqui. Olha só, gente, vamos prestar aqui atenção. Essa equivalência eu repeti, é a equivalência 0.1, tá? Então, dizer que o limite de f de t é L
quando t tende para t zero, isso é equivalente a afirmar que qualquer que seja o epsilon maior do que zero dado, sempre vai ser possível nós exibirmos um delta maior do que zero, de tal forma que essa desigualdade vai ocorrer sempre que essa desigualdade ocorrer. Ou então, se essa desigualdade ocorrer, então essa desigualdade aqui ocorre. Agora vamos denotar o seguinte, ó, vamos notar que esse epsilon aqui, certo? Em virtude aqui, ó, em virtude aqui dessa equivalência, escrever essa desigualdade aqui com esse epsilon, significa dizer que o f de t pertence a essa bola aberta de centro L e raio epsilon, ok? Vamos também relembrar que quando nós escrevemos isso aqui, ó, essa desigualdade, isso aqui é um módulo, tá? Isso aqui é um módulo de t menos t0. Vamos lembrar que essa função f, ela pega valores no intervalo i ou em uma reunião de intervalos, né, que é aquele subconjunto i da reta. Então esse t aqui ele é um número real, ok? Então t menos t0, então isso aqui é módulo mesmo. Agora vamos entender aqui geometricamente o que significa escrever essa equivalência. Então vamos assumir que esse limite aqui ocorre, ok? Então se esse limite ocorre, então a linguagem matemática utilizada para representar esse limite é essa daqui. Agora o que significa dizer essa frase geometricamente? Olha só. Então assumindo que esse limite ocorre, então dado um epsilon maior do que zero, vamos aqui já para o desenho, esse epsilon maior do que zero, um número real qualquer, tá? Então como esse limite aqui ocorre, o que é que vai acontecer? Então dado esse epsilon, será possível exibir um delta também positivo, de tal forma a termos esse intervalinho aqui centrado em t0, de raio delta, de tal forma que, ao tomarmos pontos dentro desse intervalo, as imagens desses pontos pela f estarão dentro dessa bola aberta. Nesse caso aqui, ó, esse pontinho t aqui, eu estou dizendo que ele está vindo aqui nesse pontinho aqui f de t. Então, geometricamente, isso aqui significa, né, exatamente essa situação. Então, vamos repetir aqui. Então, dado o epsilon maior do que zero, daqui, ó, dado o epsilon maior do que zero, já que esse limite ocorre, então será possível exibirmos um delta maior do que zero, daqui, de tal forma termos esse intervalinho centrado em t0, de tal modo que, ao tomarmos pontos t aqui dentro, o que significa dizer que essa desigualdade aqui ocorre. Então, as imagens desses pontos pela f estarão dentro dessa bola. E estar dentro dessa bola significa ocorrer isso. Vamos olhar aqui para essa equivalência novamente. Ó. Os pontos f de t pertencerem a essa bola significa dizer que ocorre essa desigualdade aqui. Que é o que nós temos exatamente aqui, gente. Ok? Então, essa situação aqui é a situação geométrica que ilustra perfeitamente esta definição aqui. E se você disser, mas se nós aqui diminuirmos aqui, né, já que o epsilon aqui ele é arbitrário, ele é dado, o que ocorre se nós diminuirmos o valor do epsilon? Vai ocorrer o seguinte, gente, como esse limite ocorre, se você aqui diminui o valor do epsilon, o que vai ocorrer é o seguinte, o valor do delta vai diminuir, portanto a amplitude desse intervalo será menor, mas a situação principal continua ocorrendo. Qual é? Sempre que nós tomarmos pontos dentro desse intervalinho, as imagens desses pontos pela f estarão dentro dessa nova bolinha que você tomou. Então, por mais que você diminua esse valor do epsilon, sempre será possível você obter um delta, né? E dessa forma, os intervalos aqui também vão diminuindo, mas em essência, os pontos que estão dentro desses intervalinhos terão suas imagens pela f dentro dessas bolinhas que você está tomando, ok? Então, aí vem a arbitrariedade, né? Então, para todo epsilon arbitrário que nós tomarmos, se sempre for possível exibirmos um delta, de tal forma que, ao tomarmos ponto dentro desse intervalo, as imagens desses pontos pela f, se eles estiverem dentro da bolinha aberta centrada em L e raio epsilon, então significa dizer que o limite de f de t é L quando t se aproxima de t0. Ok? E essa situação geométrica aqui, ela serve para ilustrar todos os limites que a gente conhece até hoje. É claro que a gente vai fazer as devidas adaptações, né? Então, para funções da reta na reta, nós não teríamos aqui, por exemplo, um plano, mas sim teríamos duas retas. Então, teríamos uma reta aqui, uma outra reta aqui, e aí o epsilon
né, nos daria o raio de um intervalo, assim como o delta aqui daria dá o raio de um intervalo. Ok? Então, para cada situação limite, a gente tem que identificar qual é a classe de funções que a gente tem trabalhado. Como a classe que a gente tem trabalhado aqui é a classe das funções reais a valores vetoriais em R2, então as imagens das funções f, certo? São intervalos ou reunião de intervalos, aqui no caso, tá? E as imagens estarão no plano, ok? Então vamos fazer aqui um primeiro resultado muito importante envolvendo essa classe de funções, que é esse teorema 1 aqui. Ó. Então vamos tomar a nossa função f definida em I com as considerações iniciais da nossa aula. Vamos denotar essa f de t dessa forma e o L dessa forma aqui. Então, gente, vale essa equivalência. Ou seja, se o limite de f de t é L quando t tende para t0, isso significa dizer que o limite de f1 de t é L1 quando t tende para t0 e o limite de f2 de t é L2 quando t tende para t0. Tá? Então, se vale isso, então vale isso e vale isso. E a recíproca também ocorre. Se valem esses dois limites, então eles garantem a validez desse limite aqui. Então vamos fazer essa demonstração, porque ela é pequena, ela é simples, é fácil de ser entendida. Então vamos mostrar, por exemplo, que assumindo esse limite como verdade, a gente mostra que vale esse e vale esse aqui. Ok? Então vamos lá. Então para mostrar que vale esse limite aqui, o que é preciso mostrarmos? Então é preciso mostrarmos isso aqui, ó. Ok? Que para todo epsilon maior do que zero, vai existir um Δ1 também positivo, tal que se isso ocorre, ó, com Δ1, então isso aqui ocorre. Vamos lembrar agora que isso aqui é módulo, isso não é mais norma. Por quê? Porque vamos lembrar que as funções coordenadas, né, tanto a f1 como a f2, são funções de I na reta. Portanto, f1 de t é um número real e L1 aqui também, ó, que é a primeira coordenada, é um número real. Então, por isso que aqui é módulo e não norma. Ok? Então, mostrar isso aqui, eu tenho que mostrar isso aqui. Ou seja, dado epsilon maior do que zero, eu tenho que mostrar que existe um Δ1 positivo também, de tal forma que, assumindo isso como verdade, nós vamos ter isso. E mostrar esse limite 2 é basicamente a mesma coisa, só que fazendo as devidas adaptações. Então, dado epsilon maior do que zero, vai existir um Δ2 também maior do que zero, de tal forma que, ocorrendo isso, vai ocorrer isso. Tá? E aqui nós vamos também entender como módulo aqui, ok? Porque f2 de t é um número real e L2 também é um número real. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos partir da nossa hipótese, que é assumir isso como verdade, e mostrar que vale 0,3 e 0,4. Agora, na prática, o que significa isso? Né? Pelo que vimos em 0,1, escrever essa igualdade significa escrever isso aqui. Né? Escrever aqui 0,5. Então, dado epsilon maior do que zero, vai existir um delta maior do que zero, de tal forma que, quando isso aqui ocorrer, então, essa desigualdade aqui ela vai ocorrer. Então, gente, nós vamos fazer o seguinte para nós provarmos. Né? Para provarmos esse limite, nós temos que mostrar o quê? Assumindo isso como verdade, mostrar que vale essa desigualdade, e aí a gente prova esse primeiro limite, e depois, assumindo isso como verdade, nós provarmos que vale essa desigualdade, e aí a gente tem provado esse segundo limite. O que é que nós vamos fazer? Então, para chegarmos, por exemplo, primeiro nessa desigualdade, nós vamos pegar esse Δ1 aqui e vamos fazê-lo igual a delta. Ok? E quando a gente faz esse Δ1 igual a delta, é como se essa desigualdade passasse a ser essa. E essa aqui a gente sabe que ocorrendo, essa desigualdade ocorre, porque por hipótese, esse limite ocorre. Agora vamos ver que existe uma relação envolvendo, olha, entre esse módulo e essa norma, que é essa daqui, ó. Então, por definição, esse módulo aqui é igual a essa raiz quadrada. Essa desigualdade aqui, ela aparece porque eu acrescentei aqui no radicando dessa expressão que é positiva. Tá? E essa raiz quadrada é exatamente essa norma. Portanto, o módulo de f1 de t menos L1 de t, menos L1, vai ser menor ou igual do que essa norma. Então, gente, olha só. Então, se eu fizer Δ1 igual a delta, então essa desigualdade aqui ela passa a ser essa. Mas por hipótese, como isso é verdade, se vale isso, vale isso. Isso é menor do que epsilon. Agora, por conta dessa desigualdade, como isso aqui é menor do que epsilon, eu chego que esse módulo aqui é menor do que epsilon, que é o que a gente queria. E aí nós vamos repetir o mesmo raciocínio para mostrar isso aqui, ó. Então nós devemos assumir isso como verdade e mostrar que vale essa desigualdade. É só repetir. Eu agora vou fazer o Δ2 igual a delta, portanto essa desigualdade aqui, ela se transforma nessa. E eu sei que por hipótese isso aqui ocorre, portanto se vale isso, nós temos isso.
E como fala uma desigualdade semelhante envolvendo esse módulo e essa norma, aqui ó, desigualdade semelhante, então quando isso aqui for menor do que epsilon, esse aqui também vai ser menor do que epsilon. Ok? Então nós chegamos a essa conclusão aqui também, assumindo essa desigualdade como verdade. Ok? Então nós acabamos de mostrar que se isso aqui é verdade, então isso aqui é verdade, isso aqui é verdade. Agora vamos fazer a volta. Vamos assumir que isso aqui acontece e que isso aqui acontece e vamos mostrar que isso aqui ocorre. Ok? Vamos notar o seguinte, olha, se isso aqui acontece, né, é porque isso aqui ocorre. E se esse limite aqui também ele é verdadeiro, então é porque isso aqui também ocorre. Aí o que é que nós vamos fazer para nós mostrarmos isso? Então nós temos que mostrar o quê? Para mostrar que isso aqui acontece. Nós devemos mostrar isso aqui. Que dado epsilon maior do que zero, vai existir um delta também maior do que zero, de tal forma que quando essa desigualdade ocorrer, então essa desigualdade ocorre. Aí o que é que nós vamos fazer? Nós vamos aqui trocar, né, esse epsilon por epsilon sobre 2, tá? Daqui a pouco a gente vai ver por quê. Esse epsilon eu vou trocar também por epsilon sobre 2 e vou tomar esse delta como sendo menor entre delta 1 e delta 2. Então, quando eu faço delta menor entre delta 1 e delta 2, então se ocorre isso, vai ocorrer isso e, consequentemente, vai valer essa desigualdade com epsilon sobre 2 aqui no lugar. E vai ocorrer isso também, consequentemente, vai ocorrer essa desigualdade com epsilon sobre 2 aqui, porque, por hipótese, né, isso aqui é verdade, isso aqui é verdade, portanto, vale 0,3, 0,4. E aí nós vamos agora observar o seguinte, ó, que vale aqui essa desigualdade, que a norma de t, por definição, é essa raiz quadrada, e aqui, por propriedade de raiz quadrada, nós temos essa desigualdade, né, e essa raiz é exatamente esse módulo, essa raiz é exatamente esse módulo. Portanto, quando nós tomarmos essa desigualdade, sendo delta, o menor entre, né, entre delta 1 e delta 2, que a gente escreve dessa maneira aqui. Então, vamos voltar aqui um pouquinho, né? Se isso aqui acontece e esse delta é o menor entre esses dois, então isso ocorrendo, isso ocorre e isso também ocorre. Só que por hipótese, isso ocorrendo, isso aqui ocorre, com aqui sendo epsilon sobre 2, e isso aqui ocorrendo, isso aqui também ocorre com epsilon sobre 2. E por conta dessa desigualdade, nós vamos concluir que essa norma aqui vai ser menor do que epsilon sobre 2 mais epsilon sobre 2, portanto, menor do que epsilon. E aí a gente tem provado exatamente 0,5, né? Que dado epsilon maior do que zero, existe um delta também positivo, de tal forma que quando isso ocorre, isso aqui também ocorre, que é exatamente equivalente a afirmar que esse limite aqui ocorre, ok? E dessa maneira a gente prova o teorema 1. Agora, consequências importantes desse teorema 1, gente. Olha só. Que é o que eu quero chegar. Nós vamos usar isso ainda muito nesse nosso curso, ok? Principalmente quando estivermos trabalhando com funções reais a valores vetoriais. Então vamos tomar essa função f de t definida dessa forma, tá? Uma função real a valores vetoriais em R2, seja L também esse par L1, L2, ó. Se nós assumirmos que esse limite ocorre, gente, tá? Então como consequência do teorema 1, ó, o que é que a gente conclui, ó? Isso aqui ocorre, tá? Aqui por hipótese, né? Mas quem é L? L é igual a L1, L2, tá aqui. Mas a gente viu, né, que quando isso ocorre pelo teorema 1, esse L1 é exatamente esse limite, e o L2 é exatamente esse limite. Então, gente, o que nós acabamos de ver aqui é o seguinte, se nós temos essa função aqui, f de t definido dessa forma, nós temos L definido dessa forma, e esse limite ocorre, então nós, ao aplicarmos o limite aqui, com t tendendo a t0, é como se o limite entrasse aqui em cada coordenada. Foi o que aconteceu aqui, ó. Então, o limite de f de t, quando t tende para t0, vai ser igual, ó. Aqui vai ser nós temos aqui, ó, um ponto de R2, onde a primeira coordenada vai ser o valor desse limite e a segunda coordenada vai ser o valor desse limite. Ok? E esse resultado aqui, gente, é uma consequência imediata do teorema 1. Foi por isso que eu fiz questão até de demonstrar esse teorema. E em notação vetorial, né, se nós não denotarmos dessa maneira a função f, mas se nós denotarmos pela forma vetorial, que é essa daqui, então, ao aplicarmos aqui o limite, né, nós vamos ficar assim, ó, ok? Então, vai ficar o limite aqui, ó, aplicado aqui nesse vetorzinho, com t tendendo a t0, e vai ficar o limite aplicado em cada coordenadazinha, ó. Aplicado aqui a f1 de t, quando t tende a t0, e o limite aplicado aqui, ó, f2 de t, quando t tende a t0. Ok? Então vamos gravar
nas nossas cabeças essas duas igualdades aqui, ok? Tanto essa igualdade 0,7 como essa igualdade 0,8. E vamos fazer aqui um exemplo para ilustrar essa teoria aí, ok? Então, dado uma função ó, real, a valor vetorial em R2, ela definida dessa maneira, aqui é pedido para nós calcularmos o limite de f de t, tá? Quando t tende para t2. Então, nós vamos usar, gente, essa igualdade aqui, tá? Já que a função f ela foi definida dessa forma, nós vamos usar essa igualdade. Quando a função f for definida dessa forma vetorial, aí a gente usa para calcular o limite essa igualdade aqui, ok? Então vamos lá, então aplicamos o limite aqui, então está aqui, ó. Então aplicamos o limite em cada função coordenada. É o que nós temos aqui. E aí para a gente calcular esse limite, gente, a gente calcula separadamente o limite de cada função coordenada, ok? Então ao calcular esse limite aqui, ó, se nós fizermos t igual a 2, nós vamos obter 0 sobre 0, portanto aqui nós temos uma indeterminação, né? E aí a gente pode utilizar aquelas técnicas lá do cálculo 1, que eu fiz aqui, eu fatorei aqui esse polinômio, né? E aqui o termo que dá gerando a determinação é o termo t menos 2. Tá? Então, como o t se aproxima de 2, mas ele não é o número 2, então t menos 2 não é 0, então eu posso cancelar esse termo com esse. E vamos ter limite de t mais 2 quando t tende a 2, isso vai ser 4. Então, esse primeiro limitezinho aqui vai ser 4. E o segundo limite, né? Se nós formos fazer a continha aqui, nós vamos obter também, ó, substituindo t igual a 2 diretamente, vamos obter 0 sobre 0, portanto, uma indeterminação também, mas aí aqui a gente fatorou também, né? Aqui eu tenho diferença de cubos, né? Já que 8 é 2 elevado à terceira, e aí utilizando essa fatoração da diferença de cubos, nós escrevemos essa diferença por meio desse produto. Aqui nós temos a diferença de quadrados, já que 4 é 2 ao quadrado, então eu escrevo dessa maneira. E novamente o termo t menos 2 aqui é o que está causando a indeterminação, né? Porque quando t é 2, esse aqui é 0 e esse aqui também é 0. Agora, no limite, t tende para 2, então t não pode ser 2. Então, a gente cancela esse termo com esse, chegamos aqui. E aqui, ao aplicar t igual a 2, então nós vamos ter 12 sobre 4, que é exatamente 3. Portanto, gente, o limite dessa função aqui, ó, o limite dessa função aqui, quando t tende para 2, é exatamente o par 4, 3. Esse par ordenado aqui em L2 é exatamente o L, né? O nosso L lá da definição de limite de f de t quando t tende a t0. O t0 aqui é 2 e o L está fazendo aqui, ó. Aqui o 4, 3 está fazendo o papel do L, ok? E se nós quiséssemos colocar na notação vetorial, então era só escrever isso aqui. Tá? Utilizando aqui a base canônica, né, de R2. Então aqui seria 4i mais 3j, o limite dessa função vetorial quando t tende a t2. E para finalizar, gente, essa partezinha aqui de função real a valores vetoriais R2, vamos só definir aqui continuidade. E como ela é definida da mesma forma como as classes que a gente já conhece, por exemplo, de funções da reta na reta, tá? Eu vou só colocar aqui a título de comentário. Então, dada essa função vetorial, função real a valores vetoriais em R2 definida dessa forma, tá? Então, quando é que a gente diz que a função f é contínua em T0, um número real T0? Se o limite de f de t, quando t tende para T0, é igual a f aplicado a T0. Tá? Então, a definição é exatamente a mesma. Agora, uma coisa importante que nós não podemos esquecer também é esse comentário aqui. A f é contínua em T0, isso é equivalente a dizer que cada função coordenada também será contínua em T0. Tá? Então, não vamos esquecer também dessa equivalência, porque muitas vezes, para nós investigarmos a continuidade da função f, a gente, por conta dessa equivalência, passa a investigar a continuidade das funções coordenadas. Então, desde que elas sejam contínuas em T0, então essa função aqui será contínua também em T0. E se uma delas não for contínua em T0, então essa função aqui não será contínua em T0. Ok? E o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos agora, de um modo bem natural, fazer uma extensão do conceito de limites, das propriedades que nós obtivemos, para funções reais a valores vetoriais, só que aqui em R3. Então nós temos aqui a nossa classe de funções, né? E o que significa dizer que f de t, né? f de t converge para L, ou que o limite de f de t é L, né? Quando t tende para T0. O nosso L agora é um ponto de R3. Aí significa dizer, informalmente falando, né, que nós podemos tomar f de t arbitrariamente próximo de L sempre que t estiver suficientemente próximo de T0. Tá? Mas t diferente de T0.
E isso na prática, né? Na prática, isso significa exatamente essa equivalência aqui. Se nós olharmos para essa equivalência e olharmos lá para a definição 0.1 do início desse PDF, vocês vão dizer assim, não, professor, é exatamente a mesma coisa. Certo. Mas a única coisa que vai mudar é que essa norma agora, a raiz quadrada agora é essa. Tá? Veja que f de t é um ponto de R3. Então, as imagens de pontos t em I pela f são pontos de R3. E esse L aqui agora ó, é um ponto de R3. Ok? Então, aqui a gente está calculando a distância ó, de pontos em R3. Então, é dado por essa fórmula aqui. E aqui eu estou colocando essas observações 4 apenas para elencar as mesmas propriedades que nós vimos em detalhes para as funções reais a valores vetoriais R2, que também são válidas aqui para as funções reais a valores vetoriais em R3. Então, vamos lá. Isso aqui é exatamente, essa equivalência mostra o teorema 1, que nós fizemos hoje, né? Para as funções reais a valores vetoriais R2. Então, no caso das funções reais a valores vetoriais R3, vale exatamente a mesma coisa. Então, dizer que esse limite ocorre, que o limite de f de t é L, quando t tende para t0, sendo f de t agora definida dessa forma e L definida dessa forma, isso significa dizer que ocorrem esses limites aqui para cada função coordenada. E se cada limite das funções coordenadas ocorrerem, isso também está garantido que esse limite vai ocorrer. Tá? Então, isso aqui seria o teorema 1, só que adaptado agora para a função real a valores vetoriais em R3. E como consequência dessa equivalência, gente, ó, se nós tomarmos essa igualdade aqui, se nós aplicarmos aqui o limite, então o limite entra aqui ó, em cada função coordenada. Então, calcular o limite dessa função aqui, quando t tende para t0, isso basta que você faça o seguinte, você calcula o limite de cada função coordenada quando t tende a t0. Então, nós devemos também não esquecer dessa igualdade 0.3, que pode ser escrito na forma vetorial aqui, essa forma vetorial, ok? Finalmente, aqui nós vamos ver a definição de continuidade, né? Para as funções reais a valores vetoriais em R3, e aqui nós temos aqui essa equivalência. Então, dizer que essa função f é contínua em t0 equivale a escrever isso aqui, ok? Limite de f de t é igual a f de t0 quando t tende para t0. Vamos agora só reforçar o fato que essa função agora, gente, o f de t é um ponto de R3, né? O f de t0 é um ponto de R3, ok? Porque agora nós temos função real a valores vetoriais em R3. E também aqui essa equivalência que é importante, né? Então, dizer que a função f é contínua em t0, isso é equivalente a dizer que cada função coordenada dela é contínua em t0. Então, para investigarmos a continuidade dessas funções aqui, ó, no ponto t0, na verdade a gente passa a investigar a continuidade das funções coordenadas no ponto t0. E se pelo menos uma dessas funções aqui for descontínua em t0, então essa função também vai ser descontínua em t0. Ok? E para nós finalizarmos essa nossa aula de hoje, nós vamos fazer aqui um exemplo, o último exemplo, que é o exemplo 2. Também é um exemplo simples, é apenas para nós calcularmos aí o limite de uma função real a valores vetoriais em R3. Então, eu defini a minha função f dessa maneira, ok? E ele pede para nós calcularmos esse limite. Então, em virtude, tá? Em virtude aqui, ó, dessa igualdade 0.13, tá? Nós vamos, ao aplicar o limite aqui, nós vamos calcular o limite de cada função coordenada, que é o que nós temos aqui. E para calcularmos esse limite, gente, basta calcular cada limite desse aqui. Então, vamos lá. Calcular esse primeiro limite aqui. Aqui. Ó, quando t tende para t0 aqui, ó, se nós fizermos t igual a 0, então aqui vai ser 0, aqui vai ser 0, tangente de 0 é 0, portanto, dá indeterminação 0 sobre 0. Tá? E aqui a saída da indeterminação não é tão rápido como foi no caso anterior, porque aqui não tem como ser fatorado. Aqui a gente usa as regras de L'Hopital. Então a gente deriva aqui essa função, então vai dar 3 secante ao quadrado de 3t, e sobre a derivada dessa função que é 1. Então fica somente essa expressão. E agora ao fazer t tender a 0 aqui, ó, então se t for 0, então vai ficar aqui a secante de 0. Que é 1, 1 ao quadrado é 1 vezes 3 dá 3. Para calcularmos esse limite aqui, ó, vamos lá. Se nós fizermos t igual a 0, então nós vamos obter aqui, ó, e elevado a 0, que é 1, 1 menos 1 é 0, 0 sobre 0, portanto nós temos 1 indeterminação também. E aqui não tem fatoração, aqui a gente usa novamente as regras de L'Hopital. Então vamos derivar a função do numerador aqui, ó, e essa derivada vai dar exatamente 2e elevado a 2t, e vamos dividir pela derivada dessa função aqui em relação a t, que é 1.
Portanto, esse limite aqui ele passa a ser igual a esse limite. E quando t aqui for 0, e elevado a 0 é 1, então 2 vezes 1, 2. E finalmente esse limitezinho aqui que é bem simples, então quando t for 0, 0 elevado a 3 é 0. E dessa maneira, né, o limite de f de t, quando t tende a 0, gente, ele vai ser exatamente o valor desse limite que é 3, o valor desse limite que é 2 e o valor desse limite que é 0. Tá ok? Se nós quisermos escrever esse limite em notação vetorial, a notação é essa daqui. Percebam que a terceira coordenada, que seria, né, o 0 vezes o vetor k da base canônica, isso aqui vai ser o vetor nulo, portanto, o resultado vai ser apenas 3i mais 2j. Ok, gente? Então, gente, aqui nós encerramos essa nossa aula. No mais, um grande abraço e até a próxima aula.